Capítulo 811 Passeio de trem. Sun-Yi nunca pensou que um dia ele deixaria a cidade. Ele quase nunca pensou que havia algo além da cidade, na verdade. Mais do que isso, para ele, a própria cidade sempre pareceu uma terra estranha. Todo o seu mundo começava e terminava na periferia. Dezenas de milhões de pessoas que viviam na periferia tinham uma relação muito especial com o deserto além. Eles passaram suas vidas muito mais perto dele do que os cidadãos reais, e não foram separados dele pelas altas paredes de barreira que englobavam poderosos filtros de ar. Por um lado, tornou-os mais sintonizados com a existência do exterior. Por outro lado, associavam o exterior à morte, à doença e à fome em um nível muito mais visceral. Para eles, o deserto significava a morte em um sentido muito prático da palavra, em oposição ao distante e puramente teórico. Foi por isso que Sun-Yi se sentiu muito estranho ao olhar para o trem que deveria levá-lo ao ponto de encontro onde uma Masterjet devia encontrá-lo. O trem transcontinental de longo alcance não se parecia em nada com os leves intramunicipais com os quais Sun-Yi estava familiarizada. Assemelhava-se a uma enorme besta de metal fortemente blindada que se estendia por centenas e centenas de metros, seu longo corpo composto de vários segmentos volumosos. Havia vagões de passageiros, enormes vagões de carga, vários vagões utilitários e até mesmo uma unidade móvel de reparo e fabricação capaz de restaurar seções danificadas da ferrovia caso o trem encontrasse algum obstáculo no caminho. Fileiras de torres de grande calibre, canhões automatizados e posições de armas erguiam-se do telhado, guarnecidas pelos técnicos ferroviários e agentes de segurança. Era uma fortaleza assustadora e imóvel. Qualquer coisa menos não teria sido segura de forma confiável, considerando que o governo raramente prestava atenção aos portões do pesadelo que se abriam longe dos centros populacionais. Sun-Yi estudou o trem com curiosidade por um tempo, então foi em frente e encontrou o vagão para o qual foi designado. Como mestre, ele tinha o direito de andar no carro ricamente mobiliado destinado a cidadãos de alto escalão, funcionários do governo e membros dos clãs do legado. Ele também tem uma cabine inteira para ele. A cabine era comparável em tamanho ao seu quarto na academia, mas muito melhor abastecida e equipada. Sun-Yi jogou sua mochila em uma prateleira e sentou-se perto da janela, desfrutando da maciez de uma poltrona de aparência cara. Uma expressão estranha apareceu em seu rosto. Bem, no que diz respeito às guerras, esta estranhamente opulenta até agora. Claro, ele tinha certeza de que essas condições luxuosas não durariam muito. Ninguém o incomodou até que o trem começou a se mover, primeiro devagar, depois cada vez mais rápido. Logo, as vistas familiares da cidade e dos arredores voaram, e a grande besta de metal finalmente escapou para o deserto. Sun-Yi sentiu um humor solene dominar seus sentidos. Apesar de passar anos de sua vida nos confins muito mais selvagens e intocados do Dream Realm, ele de alguma forma sentiu como se estivesse saindo da civilização humana pela primeira vez. Ele prendeu a respiração, enquanto as várias estruturas construídas por humanos desapareciam para trás. No entanto, a paisagem real de seu mundo não o impressionou. Era meio chato. A extensão selvagem do quadrante norte parecia um lugar desolado e vazio. Era quase inteiramente feito de lama e neve. Qualquer que seja a flora ainda agarrada à vida no solo estéril parecia doente e sem graça. O céu estava pesado e cinza, o ar estava ligeiramente nebuloso. Além de carcaças esqueléticas ocasionais de criaturas do pesadelo mortas ou destroços enferrujados deixados para trás desde os tempos das guerras humanas, não havia muito o que olhar. Sun-Yi suspirou. Que desperdício! O mundo desperto não era totalmente inabitável, mas certamente era inóspito para as espécies que outrora povoaram todos os seus cantos. Talvez Hefia estivesse certa, quando eles conversaram na catedral em ruínas da Cidade das Trevas. Ele olhou pela janela por algum tempo, então se levantou e caminhou até uma cama estreita, decidindo dormir cedo. Esta provavelmente seria sua última oportunidade de descansar bem por muito, muito tempo. Teria sido uma pena perder a oportunidade. Enterrando o rosto em um travesseiro mácio, Sun-Yi fechou os olhos e logo adormeceu. Em algum momento durante a noite, ele foi acordado por estranhas vibrações que se espalhavam pela estrutura do trem. Olhando para cima, ele viu pálidos clarões de luz do lado de fora da janela e ouviu batidas distantes e abafadas. As torres da locomotiva e dos vagões dianteiros do trem disparavam. Como nenhuma de suas sombras, que estavam de guarda, parecia alarmada. Sun-Yi suspirou, virou-se para um outro lado e fechou os olhos novamente.
Logo, ele voltou a dormir. Ele sonhou com gelo e escuridão. Pela manhã, o trem avançava como se nada tivesse acontecido. Sun-Yi esperava tanto, então ele não ficou surpreso. Depois de se refrescar no pequeno banheiro anexo à cabine, ele foi até o vagão-restaurante e tomou um delicioso café da manhã. A cozinha não podia competir com a cafeteria do instrutor na academia, é claro, mas era decente o suficiente. Enquanto comia, Sun-Yi estudou as outras pessoas presentes na carruagem. A maioria deles eram oficiais do governo e tinham porte militar. Alguns deles foram despertos e deram a ele acenos respeitosos. Mesmo que nada sobre Sun-Yi revelasse que ele era um mestre, eles foram capazes de sentir isso. A maioria dessas pessoas provavelmente estava viajando para o sul pelo mesmo motivo que ele. Eles também estavam indo para a Antártida, então o clima no vagão-restaurante era sombrio. Ninguém falava muito, e os que falavam baixo. Sun-Yi duvidava que todos os participantes da operação massiva conhecessem todo o escopo do desastre que se aproximava do quadrante sul. Na verdade, ele estava disposto a apostar que poucos eram tão bem informados quanto ele. Mais do que isso, provavelmente nenhum deles tinha tanta experiência em batalha quanto ele. Se eles entendessem o verdadeiro horror do que estava por vir, não ficariam tão calmos. Ele realmente não sabia como se sentir sobre isso. Na manhã seguinte, o trem blindado finalmente chegou ao seu destino. Sun-Yi desembarcou da luxuosa carruagem e congelou por um momento, olhando para a infinita extensão cinzenta de ondas inquietas. Na frente dele era o mar. Capítulo 812. Comboio naval. Como Sun-Yi já sabia, a água era a maneira ideal de transportar carga e pessoas por grandes distâncias. A civilização humana sempre fez uso dessa propriedade em seu benefício. Os primeiros caminhos de comércio e intercâmbio cultural e, portanto, de progresso, situavam-se ao longo de grandes rios e, posteriormente, deslocaram-se para mares e oceanos. Isso levou a muitos centros de civilização proeminentes situados ao longo de várias costas. No entanto, a humanidade lamentou profundamente esse fato quando a água rastejou lentamente para frente e devorou todas aquelas belas e importantes cidades. Pior ainda, uma vez que o feitiço do pesadelo apareceu, mares e oceanos foram infestados por terríveis criaturas do pesadelo. Por essa razão, muito poucos assentamentos populosos estavam situados perto da água. Quanto mais para o interior eles estivessem, melhor. Os humanos ainda precisavam fazer uso da conveniência que só o oceano poderia oferecer. Por essa razão, havia muitos portos fortificados em cada quadrante. Sun-Yi estava olhando para uma dessas portas. Mesmo depois de experimentar o pavor e a grandeza da costa esquecida e das ilhas acorrentadas, ele não pôde deixar de sentir um pouco de admiração. O próprio porto parecia uma fortaleza inexpugnável, com paredes altas erguendo-se da água e várias fortificações projetadas-se para longe nas ondas sombrias. Canhões colossais apontavam para o horizonte, prontos para derrubar o inferno sobre qualquer um que ousasse se aproximar do porto lotado. Várias medidas defensivas cheias de energia. Ele não tinha dúvidas de que ainda mais estavam escondidos debaixo d'água. Muito mais impressionante do que o próprio porto, no entanto, eram os navios. Sun-Yi congelou quando os viu. Cerca de 40 leviatãs de metal estavam ancorados ao longo da costa, cada um com mais de 1 quilômetro de comprimento e tão alto quanto um castelo. Seus cascos tinham uma armadura tão grossa e pesada que parecia estranho que essas montanhas de aço flutuassem. Alguns pareciam brilhantes e novos, mas a maioria trazia cicatrizes profundas, gigantes e feias. Muitas placas de blindagem foram dobradas e corroídas, enquanto algumas foram deformadas por alguns golpes titânicos desconhecidos. Cada navio possuía uma infinidade de armamentos, variando de canhões de artilharia pesada a canhões antiaéreos de tiro rápido e morteiros de ponta arrebitada. Fileiras de foguetes, mísseis e torpedos podiam ser vistos nos ninhos escondidos. Os canhões principais pareciam especialmente assustadores, a maioria deles parecendo canhões ferroviários enormes que se estendiam por todo o comprimento das embarcações. Cada um dos canhões ferroviários era capaz de impulsionar uma carga cinética pesada com uma velocidade tão feroz que quase nenhuma estrutura humana seria capaz de sobreviver ao impacto. Talvez nem mesmo um distrito inteiro fizesse. Os navios repousavam na água como gigantes adormecidos. Olhando para eles, Sun-Yi não pôde deixar de estremecer. A humanidade estava acostumada a
considerar os despertos como sua arma mais mortal, então era fácil esquecer o quão poderosas e destrutivas as pessoas mundanas poderiam ser com a ajuda da tecnologia certa. Infelizmente, a tecnologia tornou-se cada vez menos confiável contra criaturas pesadelos de níveis mais altos. As abominações caídas podiam mais ou menos ignorar os bombardeios mais devastadores, enquanto os corrompidos eram capazes de sobreviver a explosões nucleares. A ciência não conseguia explicar os princípios em ação nesses casos, mas muitas evidências empíricas foram reunidas, com resultados desastrosos, durante os primeiros dias do feitiço do pesadelo. Portanto, apesar da aparência impressionante dos 40 leviatãs de aço, Sun-Yi sabia que os navios sozinhos não eram suficientes para enfrentar o oceano. A menos que fossem elogiados por lutadores, despertos e guiados por um navegador Nightwalker, mesmo esses juggernauts flutuantes não seriam capazes de sobreviver à jornada para um quadrante diferente. Ainda assim, Sun-Yi não pôde deixar de admirar a majestade silenciosa deles. Uma coisa é certa. Aquele trem não é nada, ao que parece. Enquanto ele olhava para a frota, uma voz familiar de repente o chamou. Ei, Sun-Yi. Bem-vindo ao nosso pequeno porto. Ele virou a cabeça lentamente. Master Jet não havia mudado muito. Ela ainda era a mesma, confiante, bonita, com cabelos negros e frios olhos azuis gelados. Seu uniforme habitual havia sumido, porém, substituído por um sobretudo militar azul profundo. Havia um sorriso satisfeito em seus lábios. A multidão de pessoas se separou quando ela se aproximou e olhou para os navios, ancorados. Impressionante, não são? Sun-Yi demorou um pouco, depois assentiu. Sim. Agora que os vejo, estou começando a entender como vamos evacuar 800 milhões de pessoas da Antártica. Soul Reaper balançou a cabeça. Não tenha tanta certeza. Este é apenas um dos vários comboios que vão navegar para o quadrante sul. Eles vão levar o primeiro exército de evacuação para a Antártida, carregar alguns milhões de refugiados e navegar de volta. Se tudo correr bem, quando os navios voltarem, a mobilização já terá começado. As frotas vão nos trazer reforços, levar mais civis a bordo. E repetir o processo quantas vezes forem necessárias. Ela suspirou. Claro, há mais ou menos chance zero de que tudo dê certo. Mesmo que dê certo, vamos levar pelo menos um ano para reunir todos, se ainda estivermos vivos até lá. Quem sabe, talvez fiquemos todos sobrecarregados e devorados por abominações nos primeiros meses. Sun-Yi olhou de soslaio para ela, sua expressão sombria. Você realmente sabe como levantar o moral, sabia? Mestre Jet sorriu. Ah, não seja tão sério. De qualquer forma, estou muito feliz por você ter decidido se juntar à festa, Sun-Yi. Eu realmente preciso de alguém em quem possa confiar ao meu lado. Não me interpretem mal, meus outros subordinados são todos guerreiros honrados e talentosos. Mas eles não são você. Ele piscou algumas vezes. Eu não sabia que era tão especial. Ela olhou para ele, deu de ombros e começou a se afastar, levando Sun-Yi a segui-la. É preciso um certo tipo de pessoa para enfrentar as profundezas do desespero e ainda continuar a lutar. Você é uma dessas pessoas, Sun-Yi. Soul Reaper olhou para ele, então acrescentou em uma voz que era desprovida de qualquer humor. E todos nós vamos experimentar muito desespero nos próximos meses. Tenho um pressentimento. Capítulo 813. O primeiro exército de evacuação Master Jet o levou a um PTV militar blindado que ficava a poucos metros da plataforma lotada. Parecia que o acesso de veículos a esta parte da estação era fortemente restrito, mas ela não prestou atenção. Aparentemente, sua posição e status violavam algumas das regras. O PTV em si era muito diferente dos modelos civis com os quais Sun-Yi estava acostumado, bem como da viatura policial mais pesada que ele havia pilotado no passado. Era muito mais robusto e angular, sobrecarregado por várias camadas de armadura composta e totalmente aterrado. Mesmo que o veículo possuísse capacidade limitada de levitação, era perfeitamente capaz de atravessar o terreno natural por conta própria. Ao entrarem na cabine, enormes robôs carregadores humanoides se moveram para descarregar a carga do trem, pilotados por militares que podiam ser vistos nas cabines abertas. As plataformas brutas de exoesqueleto eram desprovidas de blindagem e falhavam em atingir a suavidade de movimento, escala e sofisticação de seus irmãos militares, mas eram mais do que suficientes para executar várias tarefas utilitárias de trabalho intensivo.
O PTV rugiu para a vida, assustando Sun-Ni. Parecia que as distinções dos modelos civis eram ainda mais pronunciadas abaixo da superfície. Os sistemas de propulsão do veículo eram totalmente diferentes, produzindo muito mais ruído e vibrações, mas também potência bruta. O PTV disparou, evitando por pouco várias barreiras antes de chegar à primitiva estrada de cimento que levava ao porto. À medida que se aproximavam cada vez mais da fortaleza naval, Sun-Ni foi capaz de estudar o enxame de atividade fervendo ao seu redor. Atualmente, o porto tornou-se um ponto de partida para uma força muito maior do que foi projetado para acomodar. Milhares e milhares de funcionários e soldados do governo estavam ocupados com preparativos frenéticos para o desdobramento que se aproximava. Numerosos prédios pré-fabricados recém-construídos ficavam enquadrados bem organizados, alguns destinados a fornecer ao pessoal do primeiro exército de evacuação um lugar temporário para morar, alguns servindo como depósitos de armazenamento, centros de produção, instalações de treinamento, hospitais de campanha e assim por diante. Muitas máquinas pesadas circulavam constantemente entre essas praças, seja transportando cargas ou participando da desmontagem de várias estruturas. Apesar do alcance impressionante do acampamento militar, sua natureza improvisada e transitória era aparente a olho nu. O exército já estava ocupado desconstruindo muitos dos edifícios para mover seus componentes para os porões dos 40 navios de guerra. Milhares de humanos invadiram o acampamento como formigas. Sun-Ni viu muitos militares não combatentes correndo para realizar suas tarefas, bem como muitos soldados ocupados com exercícios de treinamento e exercícios. Alguns deles eram despertos, mas a maioria eram humanos mundanos. Havia todos os tipos de unidades especializadas à vista, corpo de engenharia, infantaria mecanizada que se movia em temíveis armaduras de exoesqueleto, operadores de veículos de artilharia e muitos outros que Sun-Ni não sabia identificar. Ele ainda viu várias plataformas de guerra móveis que se assemelhavam a ciclopes gigantes forjados em metal, variando de 6 a 10 metros de altura. Esses robôs humanoides e seus pilotos deixaram uma impressão especialmente forte nele. Eles não eram nada parecidos com os carregadores primitivos que ele tinha visto alguns minutos atrás. Mesmo que Sun-Ni soubesse que essas máquinas eram construídas e operadas por humanos, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava olhando para as gigantescas criaturas do pesadelo. Lentamente, a escala e o escopo da próxima operação começaram a surgir nele. Claro, ele sabia os números aproximados há muito tempo. Mas saber e ver eram duas coisas diferentes. Sun-Ni demorou alguns instantes, depois perguntou com a voz um pouco rouca. Você disse que haveria vários desses comboios? Master Jet assentiu enquanto controlava facilmente o PTV. Sim. 4, por enquanto. 2 partirão do quadrante norte, um do leste e do oeste. Cada um transportará cerca de 100.000 soldados para a Antártida no próximo mês. Isso também incluirá cerca de 20.000 despertos e 50 mais mestres. Ela fez uma pausa e acrescentou, se a mobilização for bem, eventualmente teremos pelo menos 60.000 despertos e algo entre 100 e 300 mestres participando dos esforços de evacuação. Sun-Ni respirou fundo. Esses números, enquanto a quantidade de humanos mundanos enviados para a Antártida era muito maior, foram os dois últimos que o fizeram pensar. 60.000 pode não parecer muito, mas significava que um quarto de todos os despertos no mundo estariam concentrados em um continente. E isso sem contar aqueles que já estavam baseados no quadrante sul. O número de mestres era ainda mais inacreditável. 300 era mais da metade de todos os ascendidos vivos hoje. O governo estava realmente puxando todas as paradas. Tal pode. Mas seria o suficiente? Enviar tantos despertos para a guerra também inevitavelmente deixaria os outros 3 quadrantes com menos proteção e seus habitantes mais expostos aos caprichos do feitiço do pesadelo. A pressão sobre a infraestrutura existente aumentaria dramaticamente depois que a inundação de refugiados atingiu também os redutos da humanidade. É tudo uma bagunça. Olhando para as milhares de pessoas que circulavam pelo acampamento temporário, Sun-Ni não pôde deixar de se perguntar quantas delas voltariam. Ele não teve escolha a não ser se perguntar se ele próprio sobreviveria também. Mesmo que os membros do primeiro exército de evacuação parecessem treinados e disciplinados, ele podia ver sinais de medo e incerteza escondidos no fundo de seus olhos.
Essas pessoas podem ter sido soldados dedicados e profissionais, mas nenhum deles jamais enfrentou o tipo de ameaça contra a qual se lançariam em breve. Curiosamente, Sun-Ni, apesar de sua pouca idade e falta de um registro de serviço, chegou muito mais perto desse tipo de guerra e estava muito mais bem preparado para resistir a seus horrores do que a maioria dos membros desse exército reunido às pressas. Finalmente, ele sentiu algo que não havia sentido nenhuma vez desde que soube do desastre que se aproximava. O peso da responsabilidade lentamente caiu sobre seus ombros. Sun-Ni suspirou e então se livrou mentalmente. Que bobagem é essa? Ele olhou para Master Jet, demorou um pouco e então perguntou, então, quando vou conseguir um uniforme elegante? Capítulo 814 Companhia Especial. Assim que entraram nos limites da fortaleza portuária, o tráfego humano diminuiu consideravelmente. No entanto, ainda havia muitas pessoas ao redor, todas se movendo com pressa determinada. Master Jet estacionou o PTV perto de um prédio baixo e em blocos e abriu a escotilha para sair. Respirando o ar frio do inverno, ela fechou os olhos por um momento e soltou um longo suspiro. Depois disso, Soul Reaper olhou para ele com um sorriso. Na verdade, você chegou bem na hora. A lista de oficiais da nossa empresa está mais ou menos cheia há alguns dias, então estávamos prestes a realizar nosso primeiro briefing. Era para começar meia hora atrás, mas eu adiei vir buscá-lo na estação de trem. Sun-Ni levantou uma sobrancelha. Oh! Mestre Jet assentiu. Todo mundo mais ou menos sabe tanto quanto você, então vou atualizar todos vocês de uma vez. É verdade que o resto teve mais tempo para se preparar, sem mencionar o fato de que eles estiveram com o governo por anos. Mas não deixe aqueles cachorros velhos intimidá-lo. Sun-Ni sorriu. Eu pareço alguém que se intimida facilmente. Ela olhou para ele e riu. Você tem, na verdade. Essa é uma das suas vantagens, até onde eu sei. Ser subestimado é sempre uma benção. Ela caminhou em passos rápidos e disse sem olhar para trás, a papelada pode esperar para mais tarde. Vamos acomodá-lo e processá-lo após o briefing. Normalmente, você não teria permissão para chegar perto das informações classificadas sem a devida autorização e documentação, mas hoje em dia o procedimento adequado ficou em segundo plano em relação à eficiência. Além disso, existem muito poucas pessoas que podem resistir ao meu charme. Sun-Ni correu para acompanhar Master Jet quando eles entraram no prédio baixo. Depois de passar por vários postos de controle sem que ninguém ousasse olhar diretamente para Soul Reaper, muito menos dizer algo sobre o aparente civil que ela estava arrastando para as entranhas do bunker militar com ela, ele entendeu que seu status e reputação realmente pisoteavam o procedimento, pelo menos para em grande medida. Não apenas os humanos mundanos, mas até os despertos a tratavam com um respeito terrível. Mesmo um mestre ocasional pelo qual eles passavam parecia dar a cara dela. Ele hesitou, depois perguntou com curiosidade, posso perguntar? Qual, exatamente, é o seu título oficial no primeiro exército? Mestre Jet olhou para ele e sorriu. Ora, agora sou Coronel Jet, oficial sênior da primeira companhia irregular desperta do corpo do quadrante norte do exército de evacuação. Meio que um bocado, hein? Sun-Ni piscou algumas vezes, então buscou em sua memória a organização e hierarquia da força governamental. Ele estudou um pouco o assunto antes de deixar a cidade. Espera. As companhias não deveriam ser comandadas por capitães? Coronel está 3 ou 4 patentes acima disso. Está apenas um passo de ser um general. Soul Reaper assentiu. Normalmente, você estaria certo. No entanto, títulos e autoridades se tornam confusos quando os despertos estão envolvidos. Como regra geral, os despertos estão um nível acima do que teriam sido como soldados mundanos. Isso é apenas para os normais, no entanto. Como irregulares, existiremos um pouco fora da hierarquia do exército, então nosso status foi aumentado para refletir isso. Sun-Ni coçou a nuca. Fora da hierarquia. O que? Ele hesitou, então disse em um tom moderado, eu não tenho certeza do que significam irregulares. Ela lançou-lhe um sorriso. Você estará em alguns minutos. Juntos, eles entraram em um elevador que os levou ao subsolo. Master Jet o conduziu pelos corredores sinuosos do bunker militar e então pressionou a palma da mão contra uma complicada fechadura biométrica para abrir uma grossa porta de liga leve. Sun-Ni se viu em uma câmara espaçosa que abrigava uma grande mesa redonda.
5 pessoas já estavam sentadas ao seu redor, aguardando silenciosamente o início do briefing. Quando Master Jet entrou, todos se levantaram e a saudaram. Foi então que Sun-Ni percebeu que todos eles eram ascendidos. 3 deles eram homens, enquanto os outros 2 eram mulheres. O mestre mais velho parecia estar perto dos 50 anos, enquanto o mais novo era apenas um pouco mais velho que o Soul Reaper. Todos eles tinham expressões sérias em seus rostos e olhavam para ela com respeito sombrio. Ela acenou com a mão. À vontade. Somos todos ascendidos aqui. Não há necessidade de cerimônia. Os mestres hesitaram por alguns momentos, depois relaxaram e se sentaram. Master Jet desabotou o casaco azul marinho e jogou-o no encosto de uma cadeira vazia. Sun-Ni soltou um suspiro pesado, então fez questão de olhar para outro lugar. Sua bochecha de repente começou a queimar, sem motivo aparente. Como se viu, seu novo superior havia dispensado seu uniforme habitual em favor de um macacão preto justo. Na verdade, todos os mestres presentes na sala usavam um. Fazia sentido. Pessoas como Sun-Ni e eles não precisavam de armaduras fornecidas pelo exército. Todos eles estariam usando suas memórias no campo. Um macacão como aquele poderia caber facilmente sob qualquer tipo de armadura encantada. Então usá-lo em vez de um uniforme não era apenas mais conveniente, mas também prático. Isso não facilitou para Sun-Ni, no entanto. Havia muito poucos lugares em que ele pudesse descansar os olhos sem potencialmente se meter em problemas. Foi pura tortura. Master Jet sentou-se, levando-o a fazer o mesmo. Por mais que Sun-Ni estivesse confusa com os macacões pretos, o resto dos ascendentes estava igualmente confuso com suas roupas civis e idade. Finalmente, um deles olhou para Soul Reaper e perguntou, com licença, senhora. Quem é esse? Jovem. Ele é seu novo ajudante. Ela olhou para eles, permaneceu em silêncio por um momento e depois sorriu. Ele? Deuses, não. Este jovem é o mestre Sensol, as últimas adições à estrutura de comando da primeira companhia irregular. Ele não é apenas um dos humanos mais jovens da história a alcançar o posto de um ascendido, mas também tem uma contagem de mortes maior do que a maioria de vocês juntos. Então, dê a ele as boas-vindas, eu acho. Capítulo 815 Primeira empresa irregular. Os 5 ascendentes ficaram surpresos com uma descrição tão colorida, mas rapidamente superaram o choque. Ninguém parecia ter dúvidas sobre as credenciais de Sun-Ni, e por uma simples razão, não havia mestres fracos. Cada pessoa que escolheu desafiar o segundo pesadelo e sobreviveu era uma elite por definição. Então, seu rank era a única prova de competência que ele precisava para ser aceito por eles. Isso não quer dizer que esses funcionários do governo se sentissem ameaçados pelas realizações de Sun-Ni. Todos eles eram lutadores experientes e testados em batalha. Especialistas. Eles tinham uma confiança bem merecida em suas próprias capacidades. Master Jet olhou para eles e sorriu. Já que já começamos, vamos fazer as apresentações. Alguns de vocês podem se conhecer, enquanto outros são rostos relativamente novos. Ela desceu a linha, apresentando cada um dos ascendentes que serviriam como a espinha dorsal da primeira companhia irregular. O mais velho entre eles era um homem musculoso que parecia ter 40 e poucos anos ou 50 e tantos. Claro, como um ascendido, ele parecia incrivelmente bem para sua idade. Mestre Randall era maduro e grisalho, com cabelos grisalhos e uma barba cheia que combinava perfeitamente com seu rosto masculino esculpido. O macacão preto estava confortável contra seus músculos bem pronunciados. Tudo sobre o homem dizia que ele era um soldado experiente e consumado. Sua presença era sólida e estável. Mestre Randall pode não ter lutado lado a lado com os membros da primeira geração quando o feitiço apareceu, mas devido à sua idade, ele provavelmente testemunhou sua descida quando criança. Sua experiência foi de grande benefício para a empresa. Na verdade, seria de esperar que ele estivesse no comando em vez de Soul Reaper. No entanto, mesmo que o homem tivesse algum pensamento sobre o assunto, ele não deixou transparecer. A linda mulher sentada ao lado dele se destacou entre o grupo de mestres devido ao seu comportamento amigável e bem-humorado. Ascendida G se parecia quase o oposto de Master Jet. Ela tinha cabelo loiro palha, um bronzeado saudável, olhos azuis brilhantes e irradiava uma estranha sensação de calor. Coincidentemente, ela era mais próxima do Soul Reaper em termos de idade. Ninguém teria chamado a bela loira de suave, no entanto.
Seu corpo alto e esguio transbordava de energia e força mal reprimida. A atitude relaxada escondia uma ponta afiada cortante. Este mestre parecia entusiasmado não apenas com a vida, mas também com o combate à carnificina da batalha. Ela era uma guerreira formidável, sem dúvida. Assim como os outros. A terceira mulher entre os oficiais da empresa chamava-se Ascendê de Winter. Ela tinha 30 e tantos anos e parecia ser a mais calma do grupo. Seu cabelo cacheado era castanho escuro e preso em um rabo de cavalo, simples. Sun-Ni não sabia de que cor eram seus olhos porque, estranhamente, a mulher usava um par de óculos de sol polarizados, embora todos estivessem no subsolo. Ela se sentou em sua cadeira em uma pose tão relaxada que quase parecia inapropriada para esta importante reunião. Seu lindo rosto era distante e indiferente. As mangas de seu macacão estavam arregaçadas, revelando antebraços tonificados, e uma tatuagem sólida que deixava um deles completamente preto. Se não fosse pelo fato de Mestre Winter ter se levantado para saudar o ceifador de almas quando eles entraram, Sun-Ni teria pensado que ela estava dormindo profundamente. O homem ao lado dela parecia ter a mesma tatuagem, sugerindo que eles eram, ou haviam sido, membros da mesma unidade no passado. Ele tinha a mesma idade de sua colega, olhos honestos e porte galante. Havia uma barba por fazer em seu belo rosto e olheiras negras sob seus olhos. Dali acendido parecia um guerreiro firme e robusto. Sun-Ni não sabia ao certo, mas sentiu que o aspecto do homem tinha pelo menos alguma relação com defesa e proteção. Ele sentiu que, se Mestre Dali decidisse se manter firme, muito poucas coisas no mundo seriam capazes de movê-lo. O último oficial da primeira companhia irregular era um pouco mais velho e contrastava fortemente com Mestre Dali. Seus olhos frios, rosto inexpressivo e olhar frio expressavam uma coisa. Davis Ascendido era um assassino. Ele parecia o mestre mais ofensivo do grupo, mas essa qualidade não era sem sutileza. Pelo contrário, parecia astuto, silencioso e absolutamente imortal. Sun-Ni suspeitava que Davis era o que ele próprio desejava ser, o tipo de lutador que utilizava astúcia e furtividade para destruir o inimigo com um golpe cirúrgico, evitando assim o problema de ter que resistir à retaliação. Juntamente com Sun-Ni e Jet, os 5 mestres iriam liderar a primeira companhia irregular. Coincidentemente, assim como Soul Reaper, cada um dos 5 ascendentes tinha um apelido. Mestres, Randall, Jesse, Winter, Dali e Davis também eram conhecidos como Vandal, Mustang, Queen, Knight e Pride. Sun-Ni era a única pessoa sem um, o que o deixou com um pouco de ciúme. Bem, eu sempre posso chamar de Mongrel. Ele piscou. O que? Não. Esse é um apelido terrível e uma ideia ainda pior. Quem disse que ele precisava de um apelido? Ele estava perfeitamente bem sendo chamado de Sun-Ni, de qualquer maneira. Depois que as apresentações iniciais foram concluídas, Master Jet olhou para eles novamente e disse: conheceremos os aspectos e as capacidades de combate uns dos outros mais tarde. Não é muito importante por enquanto, de qualquer maneira, já que espero que todos vocês ajam independentemente do resto com mais frequência. Agora, vamos ao que interessa. Hoje, vou atualizá-lo sobre a composição projetada da primeira companhia irregular, nosso propósito e doutrina militar orientadora. Ela pressionou algo em seu comunicador e uma grande projeção apareceu no meio da mesa. Sun-Ni estudou o grande arquipélago com uma proeminente massa de terra no leste. Master Jet demorou um pouco e depois continuou. Mas para fazer isso, você terá que entender a forma geral da próxima operação. Como todos vocês já sabem, esta é a Antártida. Ela gesticulou para a projeção. Toda a Antártica é dividida em 3 partes.